Olá, 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 olá. Olá. Vamos regular isso aqui de novo, mais uma vez. Ver se a gente não faz nenhuma caca. 19 horas. Não, 18 horas e 57 minutos. 3 minutos para a gente se organizar por aqui e começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Gente, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Já convidei o nosso co-participante aqui, nosso convidado especial. Vou esperar ele se conectar aqui. O assunto de hoje é aquela continuação, perdão, da live anterior, que nós tratamos da questão da sobrevivência em áreas de conflito. É uma condição bastante específica, conflito e crise, onde o que o sobrevivencialista, o que a pessoa, o indivíduo comum poderia fazer, qual o seu comportamento, o que ele poderia, o que ele não poderia fazer nessas situações. Vamos ver alguns pontos sobre a questão da segurança, com relação à visão do operador de segurança, a visão do militar, do indivíduo com experiência nesse sentido, para saber o que ele acha, tá? E o que poderia acontecer se não tivéssemos alguns cuidados. Nós temos aqui algumas perguntas bem interessantes para fazer para o nosso convidado. Só dar uma esperada aqui para ele ver se ele consegue conectar com a gente. Vou ligar aqui de novo. Vou guardar aqui a conexão. Musiquinha aqui de fundo. Aproveitando, já se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, ou tiver alguma dúvida nesse sentido da sobrevivência em áreas de conflito e crise, tá? Já vão adiantando aí que eu já vou anotando aqui para perguntar para o nosso parceiro quando ele adentrar aí. Tá aqui, ó, a colinha está pronta e vamos lá. Que ainda não são 7, né? Agora são 7:01, só agora. Se tem dificuldade de conexão, deve ter algum problema. Bom, vamos adiantando aqui o métier da história. Na primeira live que nós fizemos, tá, tinha a questão, deixa eu baixar aqui o som um pouco. Na primeira live eu abordei uma questão que tinha sido feita, uma indagação que tinha sido feita no canal, a respeito de como tratar a sobrevivência numa questão de emergência, uma questão de crise. E o pessoal aproveitando o gancho da situação atual do leste europeu, com a Ucrânia e a Rússia, esse jogo de xadrez político, sociopolítico, de conflito, perguntando o que eu faria se eu estivesse lá, né? As minhas técnicas de sobrevivência, o meu conhecimento seriam úteis nessa condição, ou é outro tipo de situação, é outra abordagem, é outra condição. Enfim, eu dissertei bastante, pesquisei bastante sobre o tema, fiz uma primeira live, depois eu coloquei uma apresentação, tá? Um PowerPoint mais aprofundado, com algumas pesquisas, está ventando muito aqui, gente, está batendo tudo. Tá?
E eu acho que foi mais a fundo nos detalhes, naquelas minúcias dos processos de você estar numa área de conflito, numa área de crise, seja ela natural ou não, e como se sobressair com aquilo que nós conhecemos como sobrevivência, principalmente o indivíduo que não tem treinamento militar, que não tem conhecimento das técnicas mais específicas, do série e de outras habilidades para se manter nessas condições. E costuma se lembrar muito de filmes, né, de referências que nós temos, de livros que nós lemos, de situações que podem ou poderiam ocorrer. A sobrevivência de curto tempo, de imediato, a evasão, coleta de comida, como eu me sobressaio, como eu caminho, como eu não sou localizado. Todos esses detalhes, tá, eu tentei abordar de uma forma bastante técnica na apresentação que está lá no nosso canal Preparador Anônimo no YouTube. E surgiu a oportunidade de convidar o instrutor Keyson, mas ele teve algumas dificuldades lá na primeira live, ele não estava no Brasil. Aqui na segunda oportunidade nós tivemos que remarcar porque ele teve uma emergência pessoal e nós combinamos para hoje aqui, mas parece que temos alguma dificuldade também de conexão com ele, que ele tem uma agenda bastante corrida, ele estava fora do Brasil esses dias, voltou para cá, saiu de novo, enfim. As agendas de treinamento dele são bastante corridas, então a gente tem que aproveitar esses intervalos que ele tem. Então é só esperar ele conectar aqui com a gente e eu começo, ele se apresenta e eu começo algumas perguntas que a gente já tem aqui elaboradas que fizeram para a gente sobre esses assuntos. Eu vou chamar ele aqui de novo. O som é a trilha sonora do Batman, do primeiro, Beginnings. Tá no fundo aqui, Dark Knight, na realidade, o Beginnings não. Cavaleiro das Trevas. Tá aqui para dar um clima. E vamos esperar ele conectar aqui. Não se esqueçam das perguntas aqui, vamos ver o que a gente consegue acrescentar àquela apresentação do canal. E a primeira live, que na realidade, na primeira live, eu abordei muito o ponto de vista da sobrevivência de técnicas, não a sobrevivência na região de conflito, na região de crise. Mas por que conflito e crise? O conflito é aquela peleja armada, né? Isso que a gente está vendo aí no leste europeu e algumas situações. Em crise são crises humanitárias, as crises que a gente tem nas inundações, nas catástrofes naturais e por aí vai. São condições assim que a gente tem que se sobressair também. E vamos ver aqui, a gente está aí com nosso tempo correndo e eu tô já ficando nervoso. Um problema de conexão dele lá. Aí eu não me atentei para o problema do fuso horário, nesse detalhe também que é muito importante, né? É isso aí, Max, que assunto não vai faltar. Se vocês conseguirem me ajudar aqui na dissertação, que eu acho que ele deve estar com um problema lá. Ele não está conseguindo se conectar, apareceu aqui, deve estar com algum problema. Bom, eu vou dar uma prévia aqui, já para adiantar o nosso processo. Quem é o instrutor Keyson Lima, eu deixei anunciado lá no encarte. Ele é instrutor especializado em algumas faculdades, digamos assim, de treinamento policial, tático policial. Ele tem um centro de treinamento, a Ironside Academy, lá no Rio Grande do Norte. Tá? É um conceito de treinamento inovador. Eu conheci na LAD, que eu participei no Rio de Janeiro, na Feira de Segurança, há muitos anos atrás, se não me engano, 2013 para 2014, e vimos afinando aí alguma outra conversa, e quando ele veio para o Brasil, nós começamos a trocar mais informações e eu tenho acompanhado o trabalho dele. Ainda não conheço a Ironside Academy, que está aí no encarte, mas é um conceito de estrutura de instrução de segurança, attack flow, alguns treinamentos que são bem interessantes.
Vamos ver aqui, ele não está conseguindo se conectar mesmo. Poxa vida. Dá uma olhada aqui, você consegue falar com ele para ver o que está acontecendo aqui, gente. Me dá um minutinho só. Mandei uma mensagem. Tá tudo torto aqui. Beleza. Bom, para quem está entrando agora, obrigado, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com um problema de conexão com o instrutor Keyson, mas a gente está tentando solucionar aqui. Tá? O assunto, para quem entrou agora, é a questão da sobrevivência em áreas de crise ou conflito. Tá? Continuação da primeira live e da apresentação do canal do Preparador Anônimo, que eu fiz uma apresentação em PowerPoint comentada, a um vídeo, falando sobre as técnicas, sobre alguns detalhes desse tipo de condição, de situação que se desenrola nessas condições bem específicas com relação à sobrevivência em si. Mas já para a gente não ficar aí a ver navios, né, como disse o Max, eu tinha elaborado aqui umas perguntas e recebi outras, né, sobre o que seria a sobrevivência do ponto de vista do operador. Conversando com algumas pessoas, né, da área, com alguns, desde agentes de polícia aqui no Brasil, a agentes de segurança de unidades especializadas da Polícia Civil, da CORE, do BOP, pessoal, ou as pessoas, os operadores comentam que a sobrevivência policial, ela é um tema à parte. Ela não é a sobrevivência que nós tratamos com relação ao SAFA+A ou outras técnicas aplicadas da sobrevivência em si. Ela tende muito mais a ser voltada para a parte das escaramuças, daquela condição de dissimulação, da proteção, do disfarce, do que alguma coisa assim mais de produzir técnicas, de você ter os conhecimentos básicos da sobrevivência que a gente costuma tratar no canal e em outros canais com relação ao SAFA+A. Ela se resume muito a parte de manejo e operação de equipamento, tá? Tanto de veículos quanto de armas e outros acessórios, né? Mais especializados, de alta tecnologia, conhecimentos do terreno, georreferenciamento, são coisas muito importantes hoje em dia, principalmente quando você fala de vigilância por drones, vigilância eletrônica, a parte de contra-inteligência, né, que tem gerado muita controvérsia aí no mundo todo, com relação a algumas postagens de Instagram, né, que hoje em dia todo mundo tem o dedo mais rápido no teclado do que no gatilho, então os caçadores de likes, então isso é bastante complicado. Eu não vou comentar muito isso aí porque fica meio chato, mas você está no meio de um conflito tirando foto e mandando selfie é uma coisa meio estranha, mas tudo bem, né? Não sou eu que vou julgar, talvez fizesse a mesma coisa para tentar imortalizar o assunto, mas convenhamos que você tipo acender uma luzinha em cima da cabeça falando, estou aqui, né? Então essas condições de você não ser localizado, a técnica do Gray Man que nós aplicamos aqui no dia a dia do sobrevivencialista, ela fica num estágio muito mais avançado, num estágio muito mais elevado quando você trata da questão em uma área de conflito. Você realmente não quer ser visto, não quer ser localizado. Então isso tem muito a ver com essa questão da sobrevivência, não de técnicas, mas a sobrevivência das técnicas que nós conhecemos, mas de outro nível de técnicas. Existe um curso para militares que chama SERE, Sierra Echo Romeo Echo, que em inglês é aquela Search, até anotei aqui para não falar besteira, né, para não correr o risco de falar besteira. Survivor, Evasion, Resistance and Escape. Sobrevivência, evasão, resistência e escape, né? É um curso específico que as forças americanas, tanto da Força Aérea quanto da Marinha, as Forças Armadas de modo geral, fazem com que os seus operadores de alto escalão, alto nível, de alto rendimento, façam. Tá? Tem muito a ver com a parte psicológica. Tá? A parte da sobrevivência que nós conhecemos, ela fica mais arraigada com relação à parte da sobrevivência psicológica. Ela é tratada como o carro-chefe. Por quê? O indivíduo tem que se manter íntegro, forte, tem que se manter vivo mentalmente.
Então a parte da resistência, se manter ali naquele foco de não perder o fio da meada. Ele tem que manter aquela postura que a gente costuma ver em filme, né? É meu nome, número de série, quem eu sou e o pau vai comer. Geralmente, nessas condições, a gente imagina que os oponentes eles sejam cavalheiros, né? É o que a gente imagina, o que a gente espera. Mas nós sabemos, nós não somos nenhuma criança para saber que quando o oponente quer, ele sabe tirar a informação que ele precisa. É um crime de guerra, tá? Mas o indivíduo vai ter que falar. Vamos lá. Abrir a porta aqui. Virou uma zona. Mas enfim, vamos lá. Onde nós estávamos aqui, eu convidei o Keyson de novo, vamos tentar pela última vez aqui, ver se ele consegue conectar, senão a gente vê o que a gente faz aqui. Bom, enfim, né, essas técnicas da série, ele faz com que o indivíduo ele consiga ficar mais apto à sobrevivência nessa condição de extrema de campo, não tem outro termo para dizer, porque ele vai estar num conflito, vai estar numa situação em que a vida dele está realmente em risco, e ele pode ter que tirar da cartola algumas técnicas bem específicas. Isso seria o série. Manter a postura psicológica seria acima de tudo. E tentar a fuga. Nessa parte da evasão, como fugir, como não ser localizado, como fazer com que você fique invisível no campo de batalha, que você não seja detectado. Há anos atrás, nas guerras anteriores, você bastava pintar a cara com barro e se esfregar na lama e ir embora, né? Hoje em dia você tem sensores, você tem cães especializados nessas buscas, sensores de movimento, sensores de calor, condições muito específicas para que o operador quase não tenha chance de fugir. Tá? Então existem técnicas, existem roupas, a indumentária que vai fazer com que o indivíduo fique quase imperceptível no campo de batalha, né? Então essa é a condição. Além dessa parte, tem a sobrevivência que nós conhecemos como preparadores sobrevivencialistas, que quando ele estiver lá no campo, ele conseguiu resistir à força mental, não quebraram ele mentalmente, ele conseguiu se evadir, tá? E nessa condição ele vai ter que sobreviver, ele vai ter que se manter ali. Opa, parece que o Keyson conseguiu entrar. Vamos ver se eu chamo ele aqui agora. Ver se eu consigo chamar ele aqui agora. Então é isso aí, gente. Vamos continuando. E escapar, né? Sair dessa condição para uma outra condição. Opa! Opa, boa noite. Boa noite, salve, mestre. Tudo bem? Legal, tudo jóia. Teve um atrasinho por Agradeço. causa do trânsito, mas já estou aqui já. Perfeito, perfeito. Estávamos no seu aguardo aqui, ansiosos. Como é que tá? Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Quero primeiro agradecer seu tempo, sua participação com a gente aqui. Obrigadão. Eu estou com o pessoal que já estava dando uma esticada no assunto. Certo. Dentro daqueles questionamentos que eu havia lhe passado. Eu queria que você se apresentasse, você falasse de você, comentasse seu trabalho, apresentasse, mostrasse pra gente quem é o instrutor Keyson Lima, por favor. Primeiro, meu nome é Keyson Lima. Já de antemão, eu detesto essa parte de instrutor, esse prenome. Porque eu acho que você não tem que ter prenome, você tem que ter vida e experiência. Perfeito. Trabalho nesse mercado já há 32 anos. Desses 32 anos, 15 no exterior. Trabalhei boa parte desse tempo na Polônia, a Europa Security Academy. Hoje eu trabalho com a empresa americana chamada TechFlow e com a empresa minha também, que é a Ironside Academy, a parte tanto de treinamento policial e militar, quanto também em serviços de PMC ao redor do mundo. Perfeito. Já tive operações de trabalho de segurança no Iraque, no Iêmen, na Ucrânia em 2014, México, Colômbia, Paraguai e outros países que não vale a pena falar agora, mas além dessa questão do conhecimento técnico, tem a parte também de experiência prática. E é isso que eu queria trazer aqui, um pouco dessa visão para esse debate agora.
Perfeito, é exatamente esse o ponto que nós queríamos em Afig conhecer, porque nós, do lado do ICAC, nós não temos a sua vivência, nós temos muito conhecimento e muita sede de saber, primeiro tirar alguns mitos, algumas lendas, que o que não falta é conversa fiada, né? E Exatamente. saber o que realmente acontece, o que realmente é útil para se ter como foco, como visão nessa condição, dentro dessa questão da sobrevivência em área de conflito e crise. Tá? Uhum. Nós temos aí um exemplo que está acontecendo agora, né, no leste europeu, a Ucrânia, esse entreveiro com a Rússia. Independente do que seja, as pessoas ali têm que sobreviver, tanto o militar quanto o civil. Tá? E ali acaba que todo mundo acaba lutando, ou para sobreviver, ou para Lutando pela defender a sua sua... vida ou lutando pelo seu país, né? Exato. E vai lutar de qualquer forma. E ele vai ter que sobreviver. A minha primeira questão com o pessoal aqui que eu tinha passado também é assim, no seu ponto de vista, as técnicas que nós conversamos como sobrevivência, que é o SAFA mais ACLA, sinalização, abrigo, fogo, água, alimento, o basicão. Em área de conflito, isso fica quase que num segundo plano, né? Tem outro tipo de sobrevivência a se pensar. A primeira questão em área de conflito é você sobreviver com o pouco que tem. A gente acaba em área de conflito como essa daí tendo limitações tanto de energia, quanto de água potável, quanto de coisas simples como fogo e eletricidade que a gente acaba perdendo. E agora a gente está numa época de muito frio, de inverno na Europa. Então o sofrimento desse povo nesse momento agora é por coisas que hoje para a gente aqui no Brasil são coisas básicas, que a gente nem sente falta, como eletricidade, como um fósforo, como a água, que é o que vai estar faltando agora. E para isso você vai ter que ter muita persistência em sobreviver a esse ambiente hostil. Entendi. É aquilo que a gente só dá valor quando não tem, né? O bom e Exatamente. velho isqueiro-bique, a garrafinha d'água que a gente joga fora pela metade, e nessa hora a gente, Exatamente, faz nossa, que falta. falta faz, né? Faz falta. Essa questão da sobrevivência para o operador lá no campo, ele tem ele tem loja, tem a logística do pessoal dele, tem tudo, e quando essa logística falha, aí entra isso que você falou, né? Tem que saber improvisar, tem que saber se virar e tem que saber se manter. Mas Uhum. em alguns casos, as localidades, as cidades que eles estão lutando lá, elas estão em ruínas, não tem nada. Né? Totalmente. E aí, como é que ele faz nessa condição? Como é que ele Não se tem, vira? não tem o que fazer. Eu tenho casos e eu tenho amigos hoje na guerra da Ucrânia, como eu falei, eu estive lá em 2014, inclusive em 2014 eu perdi um grande amigo meu, um tenente-coronel Galva, em um bombardeio na Crimeia, e o restante da equipe dele hoje está em combate lá. E os caras estão falando que está faltando tudo. Falta alimento, falta eletricidade, falta água, falta estrutura mínima de dormir. Hoje os caras dormem em escombros. Então, você tem que sobreviver, fazer de tudo para sobreviver com o mínimo que tem. A logística dentro de uma guerra é o principal fator para perder ou para se ganhar. Então, hoje falta logística, falta equipamentos suficientes, falta esses equipamentos, quando tem, chegarem à ponta, ao campo de batalha. Então, hoje está muito complicado. Tá? Essa questão da logística. O equipamento tem que chegar funcional, tem que chegar a tempo, né? E o operador lá no campo, ele sabe usar o equipamento, isso não tenho dúvida nenhuma. Tá? Uhum. Então, a questão eu estava comentando com o pessoal aqui antes sobre o SERE, né? O Search, Evac, Rescue, Escape. Né? Esse é um treinamento que se aplica ainda hoje em dia para os militares e com certeza não seria diferente para os operadores na Correto. Ucrânia. Né? Isso dá uma base melhor para o pessoal conseguir se sobressair em campo, principalmente na parte psicológica, porque ele está lá, já não tem recurso, já está mal de saúde, não tem comida, não tem luz, não tem nada, o que manda no sujeito é a cabeça, não é? A grande vantagem hoje dos operadores ucranianos, os militares, não os que estão de improvisados, como os civis que estão com armas ou os voluntários que estão chegando, é que os militares ucranianos eles têm o conhecimento do terreno. Ter o conhecimento do Sim. terreno lhe dá vantagem de conseguir mantimentos ou recursos que o inimigo não tem. Então essa hoje é a grande vantagem que eles têm em relação a essa questão da sobrevivência nesse ambiente. Perfeito. Com relação às estratégias, à tática, essas condições que a gente acaba até deixando em segundo plano, porque a maioria das pessoas até não imagina como se desenrola um conflito, como a gente já viu em vídeo, né? A pessoa acaba chegando, puxa, eu não pensei que era assim,
Nossa, fica terrível escutar um negócio desse. Dá a impressão que a pessoa foi passear e tirar foto. Foi E aí pensar que... Exatamente. Pensou que era acaba um passeio, acontecendo. que ia fazer foto para Instagram e live todo dia. Não é, Nossa, a realidade não é essa. eu fiquei apavorado pelo pânico do sujeito, de achar que ele ia lá fazer... Bom, enfim, né? É outro assunto. É, pelo seu ponto de vista, pela sua experiência, além dessa questão da logística, do conhecimento do terreno, que é fundamental, quais outras estratégias para que o operador consiga se manter vivo num terreno desse? Eu tinha comentado sobre tentar ficar invisível com a técnica que a gente chama de graying man, não ser percebido. Né? Isso é possível no campo de batalha hoje, moderno, do jeito que está hoje? Não nesse tipo de guerra que a gente está vendo hoje, porque essa guerra é totalmente diferente das guerras que a gente viu nos últimos 20 anos. As guerras que a gente viu nos últimos 20 anos eram guerras assimétricas, guerra contra terroristas, que não tinham estrutura de suporte, que não tinham bombardeio aéreo, que não tinha artilharia. Então, esse tipo de guerra que a gente está vendo hoje era uma guerra que aconteceu, a última foi na Segunda Guerra Mundial. É uma guerra de países, uma guerra assimétrica de exércitos. Nesse tipo de guerra é muito mais difícil você fazer essa camuflagem do Greyman. Porque você está exposto a um país invasor e você tem que defender um território. Então é muito mais complicado esse tipo de estratégia a ser aplicada. Tá, esse tipo de estratégia seria aplicado tipo, se uma unidade de forças especiais de reconhecimento tivesse que ir além das linhas e não ser detectado. Mas aí já é nós estamos falando de um outro nível de capacitação. Né? E mesmo assim, nesse tipo de guerra hoje é mais complicado. Por exemplo, esses meus amigos que foram mortos em 2014 estavam exatamente fazendo isso, fazendo um trabalho de reconhecimento na fronteira com a Rússia e foram bombardeados por um caça russo. Então, hoje é muito mais complicado com as tecnologias, tanto de satélite, quanto de termal, quanto de outras condições para você identificar. Quando o país tem suporte, tem recursos militares e técnicos e financeiros para fazer isso, é muito difícil você combater desse tipo de camuflagem. Entendi. É muito diferente daquilo que a gente vê no cinema, né? Que a pessoa sai se esgueirando pelo meio do mato, escapa do satélite, do drone, escapa do flare. Cinema é cinema. Escapa... É uma condição... Thiago Rossi viu que cinema é cinema e realidade é realidade. É triste descobrir na pele, né? Mas enfim. Então, pelo seu ponto de vista, Greyman não se aplica de maneira nenhuma nessa condição. Ali você tem que estar exposto mesmo, você está lá para ser visto. Pode se aplicar numa segunda fase dessa guerra. Qual vai ser a segunda fase dessa guerra? Caso a Ucrânia seja dominada, seja aceita a rendição, pode começar uma guerra de insurgência, uma guerra assimétrica, que é a guerra que foi feita no Iraque quando o Iraque foi dominado pelos Estados Unidos. Então, nesse tipo de guerra que você consegue se camuflar como civil dentro da estrutura de uma cidade, então sim, aí você consegue fazer esse tipo de trabalho. Não sei se você concorda comigo, mas no meu ponto de vista, eu acho que esse é o pior tipo de conflito que pode existir. Você está dentro da cidade do inimigo, ele conhece cada buraco da cidade e ele não está uniformizado. Então você não é igual o Afeganistão, né? Você tem todo mundo é amigo e todo mundo é inimigo ao mesmo tempo, né? Então você não tem paz de espírito nem tranquilidade em lugar nenhum, né? A pessoa que está servindo o café é o seu inimigo. Foi assim que a União Soviética perdeu no Afeganistão, foi assim que os Estados Unidos também perderam no Afeganistão. E no Iraque também. No Iraque, os Estados Unidos saiu sem ter um domínio total das cidades, porque cada cidadão poderia ser um inimigo das forças militares. Então, esse é o pior tipo de situação. E é o que a Rússia vai enfrentar na Ucrânia se ela sair como vencedora desse conflito. No caso de vencedor, acho que numa situação dessa é uma vitória a vencedora perde, formal, né? É uma vencedora formal, um termo de rendição, mas nunca vai se render porque é o país deles. Então é muito complicado. É uma questão, quase uma questão de imposição, porque é uma vitória, ganhar para perder, né? Porque ele não vai levar, ninguém vai aceitar de bom grado e vai ficar nesse impasse eterno. Pode trocar o governo, pode trocar quem for, mas o povo tem uma cabeça diferente e a coisa vai complicar. E ele vai ter muito trabalho. Eu tenho acompanhado na mídia algumas postagens que a gente tem pouca informação decente que chega, né, de algumas verdades que está sendo custoso, né? O exército russo está pagando alto para estar lá.
né? A gente consegue ver, e não dá, mas é a mesma foto de outro ângulo, não é. Você consegue ver que tá caro, tá cobrando caro Tá caro. o pessoal lá tá cobrando caro o preço dessa incursãozinha do Vladimir, né? Então a Mas coisa tá feia. o que a gente tem que encarar é o seguinte, essa guerra não é de hoje. Essa guerra vem de 2014, como eu falei. Sim. Ele tem 8 anos se preparando. O Vladimir Putin ele é um estrategista, é um jogador de xadrez. Ele não está fazendo uma coisa de supetão. Então ele tem todos os recursos necessários, ele sabe para onde a guerra pode ir, ele se preparou para diversos cenários e hoje ele está lá preparado para que essa guerra dure o tanto que ela tem que durar. Vai gastar? Vai, mas ele se preparou para isso. Ele, como estrategista, ele já tinha previsto todas as possibilidades plausíveis até um determinado ponto, mas aí já é questão da geopolítica e até onde o bolso aguenta, né? Mas estamos falando do segundo maior exército do mundo, a terceira maior potência financeira do mundo, então, mesmo com todos os embargos, até ela zerar o caixa vai demorar muito. Vai né? demorar. Os Estados Unidos demorou 20 anos dentro do Afeganistão e mais um bom tempo dentro do Iraque, né? Então... Nossa, são coisas assim que a gente nem acredita que aconteceu, né? 20 anos para sair correndo é brincadeira, mas enfim, né? A gente não sabe, a gente aqui só pode opinar e achar, né? Porque as verdadeiras questões a gente fica... Guerra só se sabe como começa, como termina é impossível fazer previsão. É complicado. Tem uma outra pergunta aqui. Nós já tínhamos até adiantado com relação às técnicas de sobrevivência, de você não ter os itens básicos de comida e tal. Se, por exemplo, está acontecendo lá, você consegue capturar o material do inimigo, né? Consegue ter acesso aos suprimentos. Eu estava acompanhando uma condição que os comboios que foram capturados, russos, eles estavam com suprimentos e alguma coisa, tudo vencido, tudo espoliado, coisa muito antiga. Parece a impressão que eu tive que era até de propósito, para passar uma impressão errada. O que você acha disso, essa condição? O operador pode consumir isso naquela condição? Não pode, né? Olha, a primeira condição que acaba numa guerra, isso é uma frase comum e usual, é a verdade. Até onde vai a verdade a gente não sabe. Isso pode ser verdade, pode não ser verdade. Então a guerra de propaganda dos dois lados é muito grande. Isso seria... Só sabe quem está lá e poucos que sabem conseguem sair para contar a verdade. Essa seria essa é uma pergunta que eu sempre faço, porque a ideia do nosso canal aqui é a tal da informação, como fonte de... única fonte de realidade seria uma informação, principalmente para o sobrevivente, sobrevivencialista, nós trabalhamos com informação. Né? A informação, a verdade, não só a informação, aquela ideia. Com relação à informação, numa condição dessa, o operador lá dentro, no meio do fogo, ele tem acesso a tudo que tem acontecendo em volta dele? Impossível, impossível. Esse meu amigo que eu consegui contato com ele na semana passada, a última vez que eu tinha falado com ele, que tinha sido dia 21 de fevereiro, e passei 15 dias sem nenhum contato, nenhum sinal de celular dele funcionando. Depois que ele conseguiu um telefone polonês, foi que ele conseguiu começar a mandar algumas informações. Mas até esse momento passou uns 15 dias sem comunicação. Então, esse 15 dias de vácuo de informação, até ele mesmo ele não consegue ter as informações necessárias para uma tomada de decisão. Ele tem uma informação local ou setorial, mas a formação do grande quadro, da grande figura, ele não tem. Tá, ele não consegue ter uma visão abrangente daquilo que está acontecendo. Às vezes até algum comando, alguma ordem, talvez não chegue a tempo, então. Não chega a tempo. Alguma informação... A internet não funciona normal. Os meios de canais de comunicação também não funcionam normal. Porque você veja que nesse tipo de guerra que a gente está hoje atualmente, a guerra cibernética também, a cyber war, ela influencia muito nos meios de comunicação. Então, um dos fatores do exército atacar o outro é acabar com a comunicação, acabar com a cadeia de comando. Então, hoje, para você ter a informação, você tem a informação setorizada e essa informação, às vezes, para chegar, demora. Tá, lógico, num conflito, o que eu quero gerar para o meu inimigo é que ele não conheça, não saiba nada do que está acontecendo. Eu vou controlar a sua informação. Um exemplo, na Segunda Guerra Mundial, enquanto os aliados não decifraram lá a Enigma, estava apanhando com cabo de vassoura, né, no Atlântico Norte, no Atlântico Sul. Depois foi fácil, digamos assim, né?
A criptografia hoje, as comunicações, elas não são uma coisa assim, simplesmente pegar o celular e falar igual a gente está aqui agora. A coisa ela passa para um nível de criptografia, um nível de segurança monstro. Só que a gente sabe que lá tem um pessoalzinho que é bom nisso, né? De entrar nessas informações e pegar e mudar. Por isso que o pessoal lá do Instagram e do Telegram pagou caro alguns preços, né? Exatamente. Uma fotinha, o canto de uma foto, um sinal de GPS e vira um ponto de mira, né? Então, no São operador, no campo de batalha, coordenadas. São coordenadas porque todo entregues. sinal tem uma coordenada, bate numa torre, vai pingar ali, o prédio em volta, um georreferenciamento, acabou, né? Então Uma é uma frase condição que, bastante... uma frase que Desculpa. eu li de um ex-espião da KGB, que ele disse que na época de 60 e 70, ele disse, eu nunca imaginei na minha vida que as pessoas fossem tão fáceis de ser espionadas, porque hoje as pessoas lhe dão fotos, lhe dão vídeos, lhe dão voz, lhe dão coordenadas, GPS, voluntariamente. Antigamente a gente precisava inventar equipamentos para conseguir isso. Hoje, se você precisar investigar uma pessoa, você tem tudo disponível por ela mesma, colocando essas informações na internet. Então, Na hoje é muito internet. fácil de você conseguir essas informações. Eu tenho um conhecimento de uma situação que, na minha área de trabalho como instrutor de sobrevivência, nas escolas de aviação, nas empresas de aviação civil, depois do 11 de setembro, a seleção de pessoal ficou muito rigorosa. Tá? E as empresas elas vão atrás de Facebook, Twitter, Instagram, tudo para ver lá atrás o que a pessoa falava, o que ela pensava, tal. Então é uma coisa assim que as agências de segurança também fazem, né? E o pessoal fica postando fotinha, aquela história toda, ó, fulano tá e vai ali naquela. E o pessoal não leva isso a sério, não entendi isso ainda, né? Hoje é O pessoal vai. requisito, hoje é requisito para o visto americano você informar suas redes sociais. Então, Eu vi isso na renovação do passaporte. Tinha essa história, você tem que informar e eles passam um crivo. Parece aquela investigação AIS da polícia para entrar na exatamente. polícia. Faz aquela investigação assim que pergunta até o padeiro da esquina se ele te conhece, né? E hoje em dia você praticamente dá tudo isso de mão beijada. Então Exatamente. isso em ambiente de conflito é extremamente perigoso, porque você está Total. passando a informação, né? Olha, Mas também pode funcionar pelo outro lado. Você pode criar um factoide para a pessoa tentar, se der se, certo, né? se for com esse sentido, sim. Mas os soldados profissionais e militares profissionais que estão hoje na Ucrânia, a grande maioria, eu lhe digo com certeza, nem rede social tem. Pouco se usa É, celular. Quem está lá para tirar foto, fazer stories ou fazer vídeo, não está em guerra. Não há tá, tempo, tá a passeio. não há condições psicológicas nem tempo hábil para você estar fazendo isso. Então, eu digo com a mais fácil certeza, porque já estive em situações como essa que você não lembra nem que o celular existe. Imagina você estar fazendo stories, ou vídeos ou fotos. Eu não consigo imaginar esse tipo de situação. Você está numa condição daquela, né? Que é muito fácil. A gente está aqui, né? Sentado confortável na cadeira e pensar que o pessoal está lá o quê? Hoje deve estar o quê? Quase 0 graus por lá, nessa época. Menos, Nessa época. À menos. noite, menos ainda. Uma questão de sem luz, sem comida, talvez sem água, no estresse psicológico gigantesco, e a pessoa tem que funcionar, né? Ela tem que ficar 100% atenta na situação. E os conflitos lá parece que são piores à noite, né? Que é a pior Madrugada, hora que tem. madrugada. É exatamente onde você vai pegar, isso é a estratégia militar, onde você vai pegar o soldado no menor esforço físico que ele tem. Ele vai estar cansado, exausto, querendo dormir, é onde você consegue atacar com mais facilidade. A, É, a noite e a escuridão facilita esse trabalho também. o vídeo que aquele rapaz postou, Thiago, né? Ele falou que o primeiro alerta da base dele foi às 5 da manhã. É, Né? Eles eu, ignoraram o primeiro alerta, né? eu sou suspeito porque, como eu já disse, aquela área ali, aquela região, Polônia e Ucrânia, eu trabalhei ali durante 8 anos, então conheço aquilo ali como a minha palma da minha mão. Então eu sei como é que o clima funciona, como é que é o solo daquilo ali, e eu desconfio bastante disso, mesmo o vídeo tendo sido feito. Ninguém sai às 5 horas da manhã, embaixo de um bombardeio, se esconde dentro do mato, anda 20 quilômetros ou mais para conseguir uma carona e sai com o cabelo encerado, o rosto limpo e de casaquinho. É praticamente impossível. Então, eu tenho minha suspeita se realmente aquilo aconteceu ou se ele pegou carona numa informação por estar na Polônia.
Entendi. Bom, tudo isso é uma questão só de você conseguir fazer um vídeo, mas que o pessoal que estava com ele pagou um preço alto por alguma vacilada, pagou, infelizmente. E Tem não outros foi brasileiros só. lá, né? Tem outros É, brasileiros lá que também estão achando que estão no parque de diversão e eles vão ver quando entrar realmente na linha de combate que não há nada de parque de diversão. não, eu não consigo imaginar. Pra você ter uma ideia, quando eu vou pro stand de tiro, já fica tenso. Você está num ambiente controlado. Eu fico imaginando quando não é um ambiente controlado. Nós temos o brasileiro que reclama, você já foi assaltado, então você já tem uma certa experiência. Como é que seria, né? Atenção. Não tem nem como fazer um Não tem comparativo desse, né? nenhum comparativo. A gente voltando a falar de logística, por exemplo, da época que eu estava trabalhando com o pessoal e a gente tinha acesso às informações e algumas viagens ao Iraque, o trabalho mais bem pago lá no Iraque era para motorista de carro com combustível de aeronave. Para cada viagem eles ganhavam $2.000, porque saíam em comboios de 10 carros e se houvesse um disparo de um AK-47 em um dos veículos, todos os 10 explodiam. Só quem aceitava esse tipo de carros eram os iraquianos, que ganhavam $100 por mês e numa viagem tirava $2.000. Então, se em uma viagem ele conseguia sobreviver, ele já pagava um bom dinheiro para a família dele. Eu vi um documentário, The Shadow Company, acho que Uhum. você já deve ter visto também, tinha essas cenas assim, da época da Blackwater, aquele... Nossa, é tenso, né? Só Muito pela tenso. imagem você já imagina que a coisa foi feia, principalmente o pessoal que era o PMC, né? Uhum. Que já tem uma vasta experiência, mas também é muito complicado esse tipo de condição. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação ao civil que está lá, ao povo ucraniano, os homens em idade militar, todos eles passaram para o serviço militar ou são profissionais liberais que se viram em condição de, preciso e acabou? São profissionais liberais que a maioria recebeu um treinamento de 3, 4 dias. Tá cortando a sua voz, que isso. Opa, deu pane aqui. Vamos esperar reconectar, que o assunto estava bom. Opa, tem uma pergunta boa aqui. Cidade primordial. Deixa ele reconectar aqui, que a gente faz a pergunta para ele aqui. Opa, caiu, infelizmente. Uxa, que dó. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Sinal de telefone é complicado. Opa, a ligação caiu aqui. Tranquilo, tranquilo. Tem algumas perguntas aqui bem interessantes aqui do pessoal. Tá. Perdi na corrida aqui, não consegui achar, mas uma dos participantes perguntou que, no seu ponto de vista, tá? Vamos adiantar Uhum. aqui, já dar um bate-pronto aqui. Pelo seu ponto de vista, para um ex-militar, um brasileiro com experiência militar, para ele se tornar um PMC, o que é fundamental? O que ele precisa ter? O assunto já está rendendo. Certo, olha, com relação à PMC, todas as pessoas me perguntam, e eu sou bastante sincero e claro, eu não dou volta para que as pessoas se iludam. É muito difícil, principalmente para brasileiro, porque brasileiro falta experiência militar em combate. O brasileiro tem experiência como militar, não como experiência prática Combatente. como combatente, porque ele não participa de nenhum conflito. A gente participou do Haiti, participou da incursão na favela da Maré, mas são cenas de cenários de guerra, mas não se compara a você estar dentro de um cenário internacional. Então, a Certo. primeira coisa que é complicada é quando você vai concorrer com países que vivem nesse tipo de conflito, como Estados É, Unidos, como a Alemanha, como os países europeus. Então, você vai concorrer com caras que têm uma carga de experiência maior. Segundo ponto que pesa muito, que o brasileiro também peca nesse ponto, que é a questão do inglês. Então, a língua inglesa, na maioria desses países, também é uma segunda língua falada, uma segunda língua praticamente natural para ser falada.
Então, isso daí dificulta, porque a maioria das empresas elas contratam e são empresas ou americanas ou empresas inglesas. Então, você vai ter que falar o inglês de forma Fluente. fluente. O segundo ponto e o terceiro ponto que a gente pode falar é a questão de persistência, certo? Para você entrar nesse mercado, você não pode desistir no primeiro não. É como qualquer outra profissão que você queira encarar. Se você no primeiro não você recuar, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Você vai ter que persistir. E para persistir, você tem que ter tempo, paciência e, infelizmente, também dinheiro para poder investir nisso. Não é uma formação barata, né? Na realidade. É uma coisa assim muito específica e também não é para qualquer um. Essa é a realidade. Exatamente. Então não basta você só querer. Porque o que é que acontece e qual é a maior dificuldade de você entrar, pegar um contrato como PMC? Você tem que ter relacionamento, certo? Porque normalmente você vai entrar em equipes que já estão formadas, então as pessoas que vão lhe receber naquela equipe tem que ter confiança no seu perfil, no seu trabalho. Normalmente, quando você vai contratar uma pessoa, você já sabe que ela teve uma experiência com alguém que você conhece, ou alguma empresa que você conhece, que já tem uma recomendação. Existem seleções para pessoas que não têm experiência. Então, a gente, por exemplo, vamos imaginar trabalhar como MSO em navios. Navio hoje tem uma seleção menos rígida, porque hoje eles só têm a obrigação de ter o oficial marítimo dentro do navio para as seguradoras pagarem o seguro da empresa, mas não tem necessidade que esse cara seja especializado. Então você recebe pouco, mas ganha experiência. Então você tem que entrar nesse mercado. Por exemplo, a gente fez uma seleção em 2017 para um trabalho em Cabul. Era para trabalhar em torre de vigilância dos quartéis americanos que tinham lá. Você trabalhava só um trabalho de segurança patrimonial, basicamente. Então, ganha-se pouco, mas se ganha experiência. Então, tem que ter persistência, tem que ter recurso para poder bancar a formação, porque como a gente tem pouca experiência de campo de batalha, a gente tem que investir mais em formação do que os outros. Então, isso é que faz a diferença. Entendi. Na realidade, assim, também não é todo lugar que você faz esse tipo de treinamento, tá? E lógico que você não vai treinar qualquer um. O cara, eu sou oriundo, assim, tal. Você tem que ter uma prévia seleção também, que de repente vai acontecer algum, né, como qualquer emprego, você não pode colocar a pessoa errada. Você falou em equipes... Isso aí que você falou é um ponto muito importante, que é o que eu mais recebo de informação, de pergunta quando abre, por exemplo, um curso para PMC. A primeira coisa que muitos me perguntam é, assim que eu terminar o curso, eu tenho uma indicação, eu tenho uma garantia que vou trabalhar? Não. Impossível. Claro que... Não é um curso de 7 dias que vai lhe dar condições de você enfrentar um cara que passou 3 anos no Iraque ou 3 anos no Afeganistão como combatente nos Estados Unidos. Não é isso que vai lhe dar o diferencial para você. Quem faz esse curso de 7 dias é porque ele já tem uma bagagem, tem uma experiência, é um policial com 20 anos de experiência, é um cara que tem experiência em outros ambientes de alto risco, e vai fazer uma complementação daquela formação dele, daquela experiência, para poder entrar naquele mercado, porque é um mercado específico, ele tem que ter algumas informações, algumas condições técnicas que não está em qualquer lugar. Então, essa questão de você fazer um curso e achar que aquilo ali, como qualquer emprego, que você vai automaticamente ser contratado, esqueça, isso não existe. O que existe é que você vai ter condição de concorrer a uma vaga, porque agora você tem um mínimo de certificação para aquilo. E esses concursos normalmente envolvem várias fases. Envolve uma fase de envio de currículo, depois envolve uma fase de fazer exames escritos, depois uma fase prática, um TAF, uma questão de as condições técnicas e táticas que você tem, para depois você entrar num treinamento de 30 dias para poder ser deslocado para alguma missão. Entendi. Além de todo esse diferencial, vamos especificar assim, vamos imaginar você pegar um policial militar do BOP, no Rio, né, ele que fala, puta, lugar violento, pegar o pessoal do BOP ali, né, vamos imaginar que o pessoal pelo menos sabe o que está fazendo. Uhum. Ele vai se tornar um PMC, então não é garantia que ele vai trabalhar, porque ele tem toda aquela bagagem, ele vai ter ele vai concorrer em pé de igualdade, talvez, com alguém que tem a mesma função, mas se ele pegar um operador israelense, por exemplo, um americano, um britânico, tá, um pessoal, ou até um chinês, aí a coisa fica feia, né? Não, igual um russo. Um cara, por exemplo, um bom exemplo, o cara do BOP, ele tem experiência, tem treinamento,
vai concorrer de igual para igual com o soldado americano? Sim, certo? Só que a gente tem que levar em considerações o quê? Como qualquer emprego, você vai passar por uma seleção, você vai passar por uma entrevista e as pessoas podem lhe aceitar ou não. Vai depender da sua empatia, da questão de como você conversa com as pessoas, como você se apresenta, porque às vezes você tem muito conhecimento e não sabe transportar isso dentro de uma entrevista. Então, às vezes, numa entrevista você é cortado sem nem poder mostrar aquilo que você sabe. Então, não Entendi. só depende de ter treinamento, uma parte cheia de certificados, você tem que passar também na seleção, porque você vai trabalhar com essas pessoas e essas pessoas têm que ter confiança no seu trabalho. Confiança. Esse seria a minha outra próxima pergunta. Você falou em equipes. A gente sabe que, pelo menos deveria saber, que quando você trabalha em equipe, o próprio nome já fala, você trabalha em equipe, é um cobrindo as costas do outro, igual numa progressão, né? Uhum. Não é todo mundo que tem esse dom, né, de trabalhar em equipe. Então, quando você é novo numa equipe e a equipe já está formada, lógico que você vai ter um peso muito grande naquela história de cobrir, de fazer, de ter aquela empatia, de responder ao mesmo nível que o pessoal. Tem equipes de tipo 5, 6 anos que trabalham, vai pegar um novato. Né? Esse sujeito ele vai ter que vai sofrer. Né? Ele não vai chegar lá achando que eu sou o cara. Né? Ele vai sentar no fundo do busão, perto da porta do banheiro, né? E olha lá se não tiver que limpar o banheiro. Mas ele sendo perseverante, igual você falou, tendo ali a sua dedicação e mostrando o trabalho e mostrando o que ele veio, ele se encaixa, né? Ou não. Claro, eu acho que a principal coisa quando você entra no time novo é você provar que tem valor. Que você é uma parte essencial para aquele time. Mas para isso, você tem que primeiro ter humildade, certo? Tem que saber se colocar onde você é o seu espaço naquele momento, ganhar a confiança dos seus companheiros com técnica e mostrando que você sabe o que está fazendo. E depois, sim, aí você pode se enquadrar dentro daquela equipe e virar uma peça essencial para aquela equipe. Fazer parte da engrenagem, né? Tem que somar. Né? Essa questão da sobrevivência em si, no ambiente de combate, além de todo esse conhecimento, o know-how, a técnica, o conhecimento, também é muito de cada um, ou não. A pessoa, existe aquela pessoa que ela tá, eu não sei, eu posso estar falando bobagem por não ter experiência disso, mas existe aquela pessoa, aquele operador que nasceu com aquele gene, e tem o cidadão que está ali por uma situação qualquer. Essa condição humana, o fator humano nessa condição, isso faz diferença, Queijo? Total diferença. Tá? Tem pessoas que nasceram para aquilo e tem as pessoas que foram empurradas para aquilo. Então isso vai fazer qualquer diferença total nesse tipo de ambiente, para questão de sobrevivência. Resiliência é uma questão que nem todo mundo tem. Tem pessoas que desistem na primeira dificuldade e tem pessoas que persistem. Então, a questão do ser humano, ela é totalmente diferencial nessas questões, esses ambientes hostis para sobrevivência ou não. Porque esse termo, ambiente hostil, né, o ser humano, por ser o ser humano que ele é, o nosso corpo ele é feito para não gastar energia. Ele foi feito para ser sedentário. Quando a gente fala assim, você tem que ter força de vontade. Eu estava estudando esses assuntos, força de vontade. Você não tem força de vontade, que a sua vontade é ficar sentado comendo pastel, tomando caldo de cana. Exatamente. Porque o seu corpo foi feito para ficar assim. O que faz você movimentar é o motivo, é essa resiliência. Eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Porque a vontade você tem, a vontade você não tem, você tem que fazer acontecer. Né? O corpo humano é feito para guardar energia para sobreviver futuro de dificuldade. Por isso que a gente engorda, emagrece, mas se você quer um objetivo, principalmente em área de conflito, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sair daqui, é a sua cabeça, é a sua resiliência. Se você parar para pensar e sentar, você está morto. Né? É uma questão bastante complicada. E guerra tem um fator muito importante que as pessoas não levam em consideração na questão da sobrevivência, é a questão da sorte. Guerra é sorte. Às vezes você é um cara muito competente, um cara hábil tecnicamente, um cara que conhece todo tipo de tática, mas cai uma bomba exatamente no momento que você está passando, na hora errada e no momento errado. Então, guerra também é sorte, porque numa guerra como esse tipo de guerra simétrica, que tem bombardeios aéreos, tem bombardeio de artilharia, você tem conflitos com blindados. Então, independentemente de você ser um cara muito bom,
ou tem uma equipe muito boa, acaba entrando em situações que você não vai sobreviver. Tem uma cena exatamente dessa de um filme, aquele 13 Horas, Soldados de Benghazi, né, do No final telhado do do filme, né? prédio, No o final do cara filme. correndo, vou dar um spoiler aqui, né, o cara correndo para salvar o amigo, o raio do morteiro cai do lado dele. O cara passa o inferno, o filme inteiro, no final da Cara caca. habilidoso taticamente, habilidoso É, tecnicamente, mas morreu porque estava no momento errado, no local errado. Então, a sorte, é, ela influencia nas pessoas que sobrevivem à guerra, porque os sobreviventes, eles tiveram sorte. esse, eu nunca tinha pensado nesse ponto, para você ter ideia, sobre sorte. Eu tenho comigo que a sorte favorece a mente preparada, mas no ambiente de conflito não funciona Não assim, né? tem isso. Às vezes Não você funciona. faz tudo. Esse cara mesmo, esse amigo meu que morreu na Ucrânia em 2014, era o cara mais habilidoso que eu conheci nos últimos tempos. Com a AK-47 ele fazia miséria, era tenente-coronel das Forças Especiais da Ucrânia e morreu, infelizmente, fazendo uma missão de reconhecimento com mais 6 soldados na fronteira, porque no momento que ele estava no local, foi soltado um bombardeio que caiu exatamente onde ele estava. Então, nada que ele fizesse poderia mudar aquele cenário. É como disse o menino lá, né? É que a gente não tem noção do que é um bombardeio, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente não faz a menor ideia o que é isso. Só quem já viu ou escutou sabe, né? Então quem já teve na faixa de Gaza, quem já teve no Iraque, né, consegue entender o que é o som de um troço desse De um caindo bombardeio. próximo, né? E o É estrago que feio. faz, né? A gente tem É. hoje bombas que tem um efeito catastrófico, com bombas de vácuo, que a gente não imagina como é que isso atinge o ser humano. Eu estava estudando sobre esse assunto quando falou que estavam usando. A primeira vez que usaram no Afeganistão, nas cavernas, para matar o Osama, né? Para tentar matar o Osama. O efeito que ela faz. São coisas assim que são equipamentos que você nem imagina que existe. Isso é um material bélico que, para gente que não tem o conhecimento e malemar sabe usar uma arma de fogo, isso é quase inconcebível. Né? Seria quase estar pensando em Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas já. Então é uma coisa assim louca. Essa questão da sorte me deixou bastante curioso com relação a isso. Mas um outro ponto de vista, que o brasileiro, de modo geral, até 1 ano, 2 anos atrás, tinha uma versão ou total conhecimento sobre armas de fogo. Aqui no Brasil tem aquela máxima, nunca reaja, né? Entregue sua arma. Você conhece toda essa ladainha, né? Uhum. Tendo esse estigma, que o brasileiro ele não tem como formação, caça, pesca, tiro, futebol, esporte. O brasileiro é um ser pacífico, digamos assim, né? Ele não tem essa cultura de arma de fogo, ele não tem a cultura da defesa. Hoje tem muito mais atiradores do que os últimos 5 anos do que o resto da vida inteira. Uhum. Isso influencia? Você tem que conhecer alguma coisa. Você não pode simplesmente chegar lá, eu fiz 9 meses de serviço militar, dei 50 tiros de FAL, sou habilitado. Não é assim que funciona, né? Não funciona. Você tem que ter a cultura armamentista, você tem que ter a cultura de defesa, você tem que ter aquilo ali intrínseco na sua natureza. Então, a gente perdeu um vácuo aí de uns 20 anos que a gente perdeu. O Brasil, na verdade, ele tem a cultura armamentista, porque eu me lembro que em 94, 95, como eu sou recifense, eu morava em Recife, a gente comprava arma na Mesbla, que hoje seria uma Riachuelo, seria uma Sim, eu Americana da vida. lembro. Então, Eu não tem lembro. essa cultura de dizer que o Brasil não é um país armamentista. Sempre foi armamentista. Só que a gente pegou um vácuo aí de 20 anos que essas 2 últimas gerações não tiveram essa vivência e isso faz falta. Hoje você vê vários países começando uma corrida armamentista, começando a mudar a ótica da questão do armamento, porque viu que o mundo não é só outras questões como o direito disso, direito daquilo. O mundo também funciona com base na questão do armamento. Certo? Hoje quem manda é quem tem força. A caneta manda até um determinado ponto, mas quem tem um canhão é quem manda no final das contas. Então, tem o famoso, já falecido presidente americano, Reagan, ele falava, né, a paz é através da força, né, se você quer, e a frase lá, antológica, né, que todo mundo anda tatuado também, né, se vis pacem para bellum, né, se você quer paz, prepare-se para a guerra.
esses conceitos, eles são difíceis de você conseguir explicar, você acredita isso? Porque a Hoje, pessoa não entende, hoje, como que hoje. eu quero paz se eu vou me preparar para a guerra? Né? Paz através da força, como ele dizia. Uhum. É o meu ponto de vista, não sei se você pode completar depois, eu até gostaria de saber o seu ponto de vista. Se eu sou capacitado, se eu tenho força, é difícil um adversário querer arrumar uma confusão, não é assim, mais ou menos? A ideia do Civil Espaço e Parabela é mais ou menos você, eu mostro a você que eu tenho condição de me defender, então você não me ataca por causa disso. Simples. Então, se eu consigo colocar condições que você sabe que o risco de me atingir é muito maior do que o que você está suposto ou preparado para receber, então você desiste. Você vai procurar uma presa mais fácil. Isso é tanto no ser humano quanto nos animais. O animal Sim, ele sempre vai atacar, o predador sempre vai atacar aquela presa mais em defesa daquele rebanho. Ele vai procurar o cara que está mais velho, o cara que é mais novo, ele não vai atacar um cara que tenha condições de feri-lo. Então isso é natural da natureza e vai ser sempre assim, independente de época. As guerras existiam na época medieval, há 2000 anos atrás, na Idade Média, e vão continuar existindo daqui para frente. Essa questão do ser humano, aquilo que a gente estava falando, o ser humano é feito para guardar energia. Para ele fazer exercício, ele se força a fazer isso. E outro fato que também é consciente, o ser humano ele é violento. Ele deixa de ser violento porque existem regras e leis que são colocadas para que ele fique dentro daquela condição de paz. Então, normalmente, exato. a natureza humana ela é violenta. Tá? Bom, tanto tem história, né? Caim matou Abel e por aí vai aquela história toda, por quê? O ser humano, ele vive em sociedade para controlar a sua bestialidade. Eu escutei isso em algum momento aí durante os meus estudos. Isso é interessante, por quê? Exatamente. As regras da sociedade elas foram feitas para que nós consigamos nos olhar na cara e conviver. Só que nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo age em prol disso. E os conflitos existem, né? E nesse vácuo dessa condição humana, existem situações assim loucas, né? Agora, nesse ponto de vista nosso do comentário sobre a condição, a cultura armamentista brasileira, essas campanhas de desarmamento também, elas criaram essa falsa ideia de segurança, né? Vendeu-se aquela ideia de eu vou tomar conta de você, você não precisa se cuidar. Uhum. Só que o outro lado, que é o lado que deveria ter sido desarmado, não foi. Então nós ficamos à mercê. Aí vem aquela história que você disse. O indivíduo, o agressor, o marginal, ele vai atrás do menor esforço, né, daquela pessoa que oferece o menor risco. Né? Então, hoje, já está voltando aquele pensamento que você comentou, de quando a gente comprava uma arma na Mesbla, né, lá no Mapping, na O Uhum. Gaúcho, né? Isso. Chegava lá e falava, olha, meu vizinho, vou olhar 3 casas, quem será que tem uma arma? Né? Quem será que não tem? Hoje ele tem certeza que quase nenhuma das 3 vai ter, mas já começou a ter esse medo. E por que eu comentei isso? Lá na sobrevivência, nesse ambiente, voltando ao civil, o ucraniano hoje, o pontual, eles têm essa cultura de ter esse equipamento em casa, é o normal, mesmo porque já estão escalonados, tem calo de conflito já. O civil, ele tem esse conhecimento, ele já tirou uma vez da vida, ele sabe o que está fazendo. Não, a Ucrânia é um país mais armamentista do que o Brasil há 3 anos atrás. Isso é claro porque já passaram pelo evento da guerra de 2014 e já foram invadidos nessa situação. Mas não há, como em outros países, como os Estados Unidos, a cultura armamentista para todas as casas terem um armamento. Então, hoje, por exemplo, para você invadir um país, independente do país como os Estados Unidos ser uma potência nuclear, mas é muito mais difícil para uma guerra urbana dentro de um país como os Estados Unidos, que qualquer esquina e qualquer casa vai ter uma arma apontada para você, do que um país que não tem arma nenhuma. Sim. Só essa condição já é um fator de dissuasão, né? Falar, opa, aqui é Exatamente. complicado, né? Não é questão de eu jogar uma bomba dentro da minha casa, mas eu dou um tiro aqui, tomo um tiro tudo que é teu vizinho, né? Então a coisa fica Exatamente. complicada, né? Tanto é que houveram ataques em igrejas no Texas, a coisa assim, que os próprios moradores resolveram as coisas por lá. Eu digo porque é o seguinte, a Ucrânia passou por um processo de desarmamento nuclear quando rachou a União Soviética, né?
E ela entregou todo o arsenal sobre uma promessa de que não seria, toda aquela ladainha. 1996, se eu não me Eu engano. vou cuidar de você, fique tranquilo, não vai doer nada. Aquele papo de vendedor de geladeira, né? E deu no que deu. Esse é Foi o maior, desarmado. esse é o melhor exemplo de desarmamento, que foi exatamente o contrário do que estava se esperando. Então, no momento que você se desarma, você se torna uma presa fácil, você fica à mercê de qualquer um que queira lhe atingir. E nós temos exemplos aqui vizinhos, né? A Venezuela, por exemplo, teve uma campanha de desarmamentista feita por um instituto brasileiro, né? Desarmou todo mundo, né? E deu no que deu. Mas a questão que algumas pessoas não pegam de vez em quando o fio da meada, qual é? Não é você ter uma arma para sair matando todo mundo na rua. Não. Né? Não é um faroeste. É como se fosse a segunda emenda americana. Você tem uma arma para que você se defenda do próprio Estado quando ele passar dos limites. Que é o caso que aconteceu na Venezuela e está acontecendo agora na Ucrânia, porque eles não têm equipamento. O pessoal está falando, você mesmo disse, não tem equipamento, não tem suprimento, não tem nada. Por quê? Foi tirada essa condição. É igual a Alemanha, quando no final da Segunda Guerra, foi capitulada, fez aquela história toda, e você fica indefeso, à mercê do predador. A primeira coisa que o governo ucraniano fez quando começou a guerra foi revogar a rede de desarmamento deles. Autorizou porte para todo mundo, quer dizer, é fechar a porta depois que ela foi arrombada. É complicado. Isso é bem brasileiro, né, na realidade, né? Parece que somos hermanos, mas enfim, melhor agora do que nunca, né? Mas é um exemplo. Que sirva de exemplo para os outros países, né? Que sirva de exemplo para então, os países que estão em torno ali. Por exemplo, agora está com uma corrida armamentista, a Polônia vai dedicar 3% do seu PIB em armamento. Quer dizer, está querendo tampar também a porta antes que o bandido chegue. Isso é positivo. É uma ideia, muitas pessoas, de modo geral, elas têm o conceito de que se você tem uma arma, você vai ter que usá-la, vai ter que ir para a guerra. É o contrário, né? Você tem que ter para não precisar. Né? Eu tenho... Ninguém compra extintor pensando que a casa vai queimar. Mas lógico, né? Você tem uma condição. Eu sei usar, eu tenho, sou capacitado, sei para que ela serve, só que eu não vou precisar usar, porque o cara que ia entrar aqui, ele sabe que eu tenho, né? Ele vai ter que pensar duas vezes. Então, é uma maneira de dissuasão. Volta àquela história, paz através da força, né? Mas melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Precisar e não ter. É o famoso princípio da camisinha que a gente vive ensinando para o pessoal não se não aprender, né? É complicado, porque são questões que a gente está falando de um país lá do outro lado do mundo, mas aqui também funciona. É aqui que a coisa está acontecendo, né? Isso a partir dessa guerra na Ucrânia vai acontecer no mundo inteiro. Esse retorno. As guerras são ruins, são terríveis, são catastróficas, são desumanas, mas às vezes ela tem evolução depois dela. O mundo é como se desse um freio de arrumação e a partir daquele momento, daquela guerra, ele tem evolução. Então isso pode ser que seja favorável para que o mundo tenha uma visão diferente do que estava se caminhando para ter. A busca, eu escutei uma entrevista na CNN, né? Do Pondé, falando que no final ele dá uma estilingada na entrevistadora, falando que o mundo é daquele jeito que ela está falando, ele não vai mudar. Tá? O mundo sempre foi assim, é o que tem para hoje. Nós tivemos uma falsa sensação de segurança, né? Foi nos vendido uma ideia e que aquela ideia não é a realidade, porque nem todo mundo é bom. Tá? Então, como diz, nós fazemos o bem, esperamos o bem de tudo, mas temos que estar preparados para o pior também. É um princípio do preparador, do sobrevivencialista, né? Eu espero o melhor de tudo, mas tem que estar preparado para o pior também. Eu sempre digo em minhas aulas e as pessoas que conversam que o mal existe. Não adianta querer cobrir ele com um pano e dizer que o mal não existe. O mal existe, vai continuar existindo, como o bem existe. Então, você tem que conviver com isso, você tem que se preparar para isso. Tá. Tem umas questões com relação à sobrevivência, com relação a... Eu comentei com você sobre você ficar invisível, sobre você ter as técnicas, as táticas e tal. Na sobrevivência convencional, que tem lá o Safa mais aquela história toda, o prato principal ali da pessoa é querer estar vivo.
A cabeça. Eu sempre toco a cabeça, a sua função psicológica. Em conflitos, a gente sabe que a sobrevivência do cidadão, do operador que foi capturado, ela está no fio da navalha. Tá? Ele não vai ser... A gente imagina, gostaria que todos fossem bem tratados. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Se você precisa tirar uma informação, a coisa vai ficar feia. Né? Aí entra a sobrevivência psicológica, até Total. Onde o ser humano aguenta nessa isso. Total. Dá para falar assim, aguento até o fim. Qual é esse Aí fim? isso é uma questão que vai depender de pessoa a pessoa, vai depender da capacidade mental de suportar sofrimento de cada pessoa. Isso aí é impossível fazer. Você vai dizer, ó, tantas pessoas vão conseguir sobreviver a isso e tantas não. Então, na maioria dos casos, o índice de sobrevivência é muito menor do que a maioria das pessoas. Então, a resiliência mental é uma questão que é para poucos. E não tem treinamento, não tem curso que você vai aprender a ser. É uma questão intrínseca de cada ser humano. Ele nasce com essa capacidade, digamos assim. É porque assim, eu tô tentando não ser assim tão assustador, porque não sei, o pessoal se está assistindo, acho que não tem nenhum santo aqui, mas de repente possa até assustar alguém. Porque eu estou falando assim de alguém que vai sofrer muito, né? E não é pouco, porque a gente sabe que, como diz a historinha, o russo ele não é um cidadão conhecido pela sua bondade, né? Principalmente em batalha, né? E se ele precisar tirar uma informação, ele não vai escutar, ó, pela Convenção de Genebra, você não pode, até se acabar a frase, ele está sem todos os dentes, né? Stalin não matou 60 milhões de pessoas à toa, não. Então, aí é que tá. Né? Agora, nessa questão, você vai quebrar sob pressão. Ou por motivo de ter algum amigo, ou da dor ser insuportável e tudo mais. Se porventura você aguenta, tá? E você foge, quais você acha que a sua experiência, na condição lá, ele fugiu, quais são as chances de eu voltar para as minhas linhas numa condição dessa? Imaginando que eu devo estar... Nenhuma. As condições mentais, depois de um processo de tortura ou de privação que você passa num processo de prisioneiro de guerra, é impossível você voltar para o campo de batalha. E se voltar, não vai voltar normal. Certo? Você vai voltar com traumas, é por isso que existe o PTS, que você vai voltar com traumas, então é possível você retornar normal para um campo de batalha. Tá, porque a gente costuma, de novo, cinema, né? Adoro cinema. Você sai lá, eu escapei, voltei lá e fiz lá, matei todo mundo. Não é assim que funciona, né? Porque você está quebrado emocionalmente, fisicamente, todo arrebentado, tá? Mutilado, e você tem que, se eu conseguir muito malemar e porcamente voltar para as minhas linhas para ser socorrido, já é muito, né? Já é muito. Você vai conseguir, se você conseguir sobreviver e ter uma vida normal depois, já é muito. Imagine você voltar para aquele mesmo cenário onde você tem todos aqueles traumas do que aconteceu com você. Então é muito complicado, até porque os tempos são curtos. O que a gente tem que ver e entender é o seguinte: guerra, ela não lhe dá prazos. Eu não vou fazer, por exemplo, vou me preparar para essa guerra, agora vou passar 6 meses treinando para ir para essa guerra. Ela pode ter acabado antes, como também pode durar mais. Mas eu não tenho tempo para me preparar para determinadas situações. Então tudo é muito emergencial, tudo é muito urgente. Então, entendi. Quando você entra numa situação dessa, você não consegue ter tempo hábil para recuperar suas condições mentais. Existem exceções, claro, como qualquer situação vai existir exceções. Entendi. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que fizeram aqui que fica bem legal. Tem um comentário legal aqui sobre do Sabino. Essa tática foi realizada por 19 anos de socialismo com relação ao desarmamento, né? Tirar a condição de defesa de deixar o cidadão indefeso, da população. É uma condição muito maluca, porque a gente, se você quer dominar uma situação, você pode ver pela história, mas parece que o povo não estuda, né? Não aprende. Todas as ditaduras do mundo afora, a primeira atitude foi desarmar. Né? É a mesma coisa, vou trabalhar com escorpião, vou trabalhar com cobra. O que eu vou fazer? Tirar os dentes. Então é complicado. Eu vou trabalhar com cachorro, eu vou domesticar o cachorro primeiro, eu vou desarmar o cachorro. Então é básico da natureza do ser humano. Você está indefeso para ser dominado, mas é complicado, é uma coisa assim muito louca. Uma pergunta que foi feita, me perguntaram,
Se eu estou lá numa situação dessa de conflito, eu sou um cidadão, não tenho experiência militar nenhuma, eu quero lutar. Você comentou que faz um treinamentozinho básico e vai formar ali algumas milícias, alguns grupos ali de autodefesa, de proteção e tal. Esse pessoal tem chance, que isso de entrar num combate, assim, de sair vivo com uma força Olha, padrão? a chance é mínima, certo? Porque ele não tem conhecimento nem tático, nem técnico para sobreviver. Mas ele é uma forma de dissuasão para determinadas situações. Por exemplo, se você está uma tropa militar formal, está entrando dentro de uma rua e começa a ser alvejada de várias direções, ela não vai saber para onde é que vai direcionar a sua força naquele momento. Mas essas pessoas que não têm essa habilidade e nem esse conhecimento técnico necessário para isso, com certeza vão ser eliminadas pelos militares que são profissionais e que têm experiência nisso. É quase como se fosse assim, não sei se eu vou usar o termo correto, tá, seja educado, é o peão que vai ser sacrificado em função de bucha de alguma canhão, como a questão. gente chama, né? O boi de piranha. É Infelizmente, é complicado, essa porque a gente tá, situação. porque quando a gente fala de sobrevivência, a gente está falando de gente, né? Está Então falando é de uma coisa vidas assim, humanas. muito louco isso. Tudo bem que ninguém está falando que a guerra é uma coisa que não seja insana, mas consegue ser mais insano do que isso. Você colocar uma pessoa sem capacitação ali só para fazer número, né? É uma forma de dissuasão. Se bem que o próprio operador, por mais capacitado que ele seja, você já disse, demanda muito da competência e da sorte, né? Dá sorte. Dessa condição. Nesse tipo de conflito urbano, tá? Eu imagino que seja o pior tipo de conflito, porque não é campo aberto, não é selva, Não, naquela é o história pior toda. Você está cenário na que existe cidade. para um exército formal, porque o exército ele só conquista um determinado ponto, uma determinada cidade, no momento que ele bota as botas no chão, certo? Não adianta bombardeio aéreo, não adianta artilharia, você só conquista, isso dá como conquistado quando você tem as botas no chão. E até ter essas botas no chão, você vai enfrentar uma guerra assimétrica, aí vira uma guerra assimétrica, que é o caso da Ucrânia. Você vai ter civis armados, você vai ter militares profissionais, você vai ter voluntários, você vai ter armadilhas, você vai ter diversas situações que fazem com que aquele Armadilhas. avanço demore. E é por isso que a guerra está se prolongando mais do que era esperada. Nesse caso, o civil. Vamos imaginar, da apresentação que eu fiz no canal lá, naquela história, imaginando que você já foi dominado, a gente está falando da guerra ali, daquela guerra não convencional, que o inimigo está vestindo a roupa civil e tudo mais. O soldado, ele está ali, trajado de civil, ele precisa sobreviver. Ele tem esse conhecimento de ter que andar nesses escombros e sair ali sem ser detectado naquela condição, porque em teoria, depois que você foi conquistado, a vigilância diminui, em teoria, né? Talvez. De passar de um prédio para o outro, para prospectar comida, buscar água, um suprimento, isso é possível ou isso também é ilusão? Não, isso é possível. Essa é a grande vantagem de quem está sendo invadido, porque ele conhece o terreno, ele conhece os caminhos para chegar a determinados recursos que o invasor não tem. Então, até que o invasor tenha esse tipo de conhecimento, esse tipo de visão do cenário, ele demora muito, sofre muito com isso. E, às vezes, desiste daquela situação. Foi o caso dos Estados Unidos, nos dois países que a gente citou. Tanto no Iraque quanto no Afeganistão, eles saíram desistindo. Não porque eles conquistaram ou ganharam aquela vitória. Foi uma vitória mais com cara de perda do que outra coisa, né? Você gasta tanto recurso humano, tanto recurso material, tem tanta coisa que aconteceu, para depois você falar, não deu certo, tchau, que a coisa fica chata, né? Exatamente. Não é à toa que você tem o Afeganistão, tem um nome, é o cemitério de impérios, né? Ali foi 3 impérios que caíram ali. E você vai falar, puxa, mas como, né? O pessoal praticamente lutou com pau e pedra, digamos assim, Exatamente. contra 2 potências inimagináveis. É a tal da resiliência, né? Isso aqui é meu, isso aqui ninguém pega. E o conhecimento de terreno, né? Então, o conhecimento de terreno ele faz totalmente a diferença. Você está num país estranho, no caso da Ucrânia e da Rússia, não, porque o ucraniano e o russo eles falam praticamente quase a mesma língua. Então, eles não estão num país que está com uma língua diferente, mas você está num local estranho, numa cidade estranha, com pessoas que você não sabe, no momento depois que é conquistado, quem é inimigo, quem não é inimigo, você não pode estar matando todo mundo. É um país de 40 milhões de habitantes, hoje deve ter uns 30 milhões que ficaram para trás até o momento. Então, com 30 milhões de pessoas na rua, você não vai saber quem é o seu inimigo ou não. Então, é difícil. O cara não está uniformizado, né? A história é essa, e a informação.
toda que você tem, que ali todo mundo é amigo e todo mundo é inimigo, né? Depende da condição. Hoje eu sou seu amigo, tem até uma frase, né? A primeira unidade americana que foi para o Afeganistão, né? O general afegão que os recebeu falou para eles: olha, hoje nós somos amigos, amanhã estaremos lutando um contra o outro. Parece que estava profetizando esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa muito complicada. E uma coisa importante, nós estamos falando de equipe. Você tem dentro de uma condição dessa de sobrevivência, numa área de conflito, você tem aquele pessoal que vai para o outro lado, né? Por um motivo ou outro, de necessidade, de medo, de empatia, ele acaba abraçando a causa do invasor. E que está tendo isso já. E a coisa fica mais difícil ainda, né? Porque você acaba sendo delatado, entregue por um vizinho. Uhum. Aí a coisa fica mais difícil ainda. Eu tinha comentado isso. O problema de você não confiar em mais ninguém, a não ser aquele círculo íntimo seu que vai passar por um crivo muito grande de provações até se tornar aquele seu círculo íntimo. Então, muito complicado isso. É uma questão assim que você acaba... Já tem toda a carga psicológica, toda a carga emocional, todo o risco. Agora você conseguiu criar mais um risco que o seu vizinho pode ser o seu potencial inimigo. Tá? E essa guerra da Ucrânia, ela tem esse ingrediente a mais, porque tem muitos ucranianos que são separatistas, que querem ser anexados pela Rússia. Então, é uma situação muito complicada. Imagine fosse Portugal invadindo o Brasil, querendo que o Brasil novamente virasse colônia portuguesa. A língua é similar. A gente tem portugueses que moram aqui que poderiam gostar de retornar da ideia, né? A ideia de Portugal. E você vai ter o seu vizinho ali que pode ser o seu inimigo. Então, é muito complicado. É uma situação muito similar a Brasil e Portugal, se fosse fazer uma comparação. Uma insurgência desse tipo. É interessante essas questões que a gente acaba não imaginando, que a geopolítica tem dessas condições, né? Com relação fala-se muito na mídia, os separatistas, eles não dão nomes, eles dão jargões, né? Os separatistas e os ucranianos, né? Ali também são ucranianos, só que tem uma visão favorável ao outro lado, né? Donetsk e Luhansk, né? Luhansk, Donbass. São Donbass. Na área de Donbass. Todos, a pergunta é, todo mundo, toda a população dali quer ser anexada? Lógico que não, né? Não, lógico que não. É por isso que permaneceram em 8 anos de guerra. Sempre houve guerras. Todo esse período que eu estava lá, na Polônia, a gente sempre ouviu, e os ucranianos que iam treinar com a gente, os instrutores que eram ucranianos que iam para lá, diziam que tinham batalha de artilharia todos os dias em Donbass. Todos os dias, durante esses 8 anos. Então, nunca houve essa questão de ter parado. Então, é uma guerra que vinha localizada e agora se generalizou para o país inteiro. Entendi. É uma questão, assim, não começou lá, só ficou evidente, né? Só ficou formal, digamos assim. Se formalizou, porque ela estava rolando. Né? E com apoio russo de um lado, aí houve essa premeditação, essa preparação de longo termo do exército do Putin, em que ele chegou e falou, agora, já que eu estou pronto, vamos lá. Né? Agora é o momento. Ele reconheceu... Ele viu o cenário da geopolítica mundial, os líderes que tinham, as situações que existiam, ele disse, agora é o momento de eu fazer isso. Agora é favorável. Nada é por acaso, não foi nada sem planejamento, não foi uma guerra que surgiu por um acidente, mas uma guerra que sim foi planejada. Eu escutei de um comentarista que ele esperou a troca do presidente americano, a troca de alguns políticos, acertar as peças no xadrez para ele ir lá e dar uma martelada. Se ele fez isso, ele é um estrategista supremo, um cara muito inteligente. Não é à toa que ele foi diretor da KGB por diversos anos. Então, esse detalhe... Ele não é um político, ele é um cara que veio da inteligência para se tornar um político. Então é diferente, ele tem um conhecimento estrategista que os outros presidentes às vezes não têm. Ele é um inimigo a ser temido na realidade, né? Por isso que... Está provando isso. Então por isso que é tão gostoso odiá-lo, digamos assim, né? Porque quando você tem um inimigo fraco, a sua vitória fica sem sentido, né? Agora quando você ganha de um oponente maior, a sua vitória tem um certo sabor, né? Então, quer dizer, é complicado. Só que ali, infelizmente, pelo que a gente imagina,
o Zelensky não vai ser esse cara que vai levantar a bandeira da vitória, né? Não, eu acho que Nessa condição. isso é um achismo, certo? Mas eu digo assim, por um pouco de experiência que tenho, que eu acho que a situação da Ucrânia é questão de tempo, certo? Vai acabar recursos, vai acabar, chegar numa situação, a gente está ainda no frio até final de abril, que é um frio infernal, certo? Precisa de eletricidade, precisa de gás, precisa de outras condições, que a população vai chegar num ponto de esgotamento que ele vai ter que se render, certo? Isso é questão de tempo. Não tem como ele, sem apoio externo, militar ou logístico, de sobreviver muito tempo. Claro que é como a gente falou, depois que ele for conquistado, tiver um termo de rendição, não quer dizer que vai parar as agressões. As agressões podem continuar como guerra de insurgência. Na realidade, assim, será que não é isso que o Putin está esperando, está cozinhando o galo do povo até isso acontecer, está esperando, porque ele tem recursos para esperar, né? Uhum. Mas é triste você, do ponto de vista do sobrevivencialismo da sobrevivência, você pensar o povo vai ficar lá nessa condição que você falou. Não, sem comida, civil, sem energia, terrível. Sem água, sem recursos, sem nada, ali praticamente comendo o pão que o diabo amassou, né? E o frio, olha, o frio é um dos fatores que a gente no Brasil não tem noção do que é enfrentar um frio nessas condições. Eu já peguei -20 lá na Polônia. E você todo agasalhado, você com aquecedor e tudo mais, você sente o frio. Imagine que não tem nada, não tem acesso a nada disso. Como é que é sobreviver? Tanto que as guerras da Rússia, ela ganhou com a Alemanha pela questão do frio. O inverno mais forte desde não sei quando. Foi que derrubou as tropas alemãs. Então, eles estão no momento, ele não atacou sem pensar, ele atacou no momento certo, que ele sabia até onde ele podia esticar a corda. Nossa, é uma coisa assim que é difícil para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não tem essa vivência, pensar nesse nível de planejamento. Né? É o ponto mais importante da sobrevivência, o planejamento dessa ação. Para o sobrevivente, para o sobrevivencialista, para o soldado lá no campo, ele não sai fazendo igual a gente brinca quando dá aula padrão Jack Sparrow, né? Vai improvisando pelo caminho. Ele tem todo um planejamento bem alinhadinho, que pode fugir alguma coisa ou outra, mas se fugir ele volta para tentar reengajar, porque fica difícil, né? Não, a logística numa guerra como essa, você imagina você alimentar 200 mil militares, como hoje deve ter da Rússia, lá todos os dias, combustível para esses equipamentos, munição, comunicação. Então, imagine uma cidade de 200 mil pessoas se locomovendo ao redor de um país e você tendo que ter toda a logística para esse pessoal sem poder parar. Então, é muito complicado a guerra. A guerra se ganha muitas vezes na questão logística. Na guerra da secessão americana, se eu não me engano, a Lincoln falava, né, que você tinha 20 mil pessoas lutando e 200 mil sustentando a guerra. Tá? Porque você tem aqueles comboios que a gente vê na televisão, de 27 quilômetros de caminhões. Aquilo é suprimento, não é arma. Suprimento. Uhum. É suprimento, não tem soldado dentro dos carros. É comida, água, munição, óleo, combustível e tudo mais. E tudo alinhadinho, é um convite para um ataque aéreo, né? Só que ninguém vai fazer aquilo, né? Porque no meio do mar tem umas baterias antiaéreas dando cobertura. Eles vão naquele passo de tartaruga, né? Eu tô chegando. Aí vem a guerra psicológica, né? Ó, tá chegando. Isso é que mina muito o sobrevivente e o combatente, né? Você vê o tamanho da bucha que está vindo para cima de você, ela não está com pressa. Uhum. Né? Você sabe, olha, ali tá, a morte está chegando a passos lentos. E você está com frio, com fome, com sede, ferrado, com problema de saúde, desmotivado, aí a coisa fica muito difícil, né? No momento que você está num processo desse, que você tem ali a sua mãe, a sua filha, os seus parentes passando necessidade, você como soldado voluntário ou soldado profissional, você está lá, você consegue até resistir, mas tem a sua família e tem os seus parentes que vão estar sofrendo e você tem momentos que você vai dizer, será que vale a pena isso? Esse é um ponto que vai chegar, que exatamente que é o momento que eu estou dizendo que pode ser que a Ucrânia caia exatamente quando as pessoas pararem para olhar ao seu redor e dizer, será que vale a pena isso? Eu tinha visto uma matéria, eu até acabei não vendo, porque essas páginas do Instagram correm muito rápido, né? Que o primeiro-ministro russo, ele deu um ultimato, quero uma resposta sua até as primeiras horas do dia 21, que já deve ser, né?
Senão ele ia passar a régua lá. Eu não sei nem o que aconteceu. Qual foi o intuito dessa pressão? Que existe a tal da pressão também, né? Pressão política. Claro. É pressão psicológica. Enquanto o presidente está sendo aplaudido por via videoconferência, ele pode estar sendo invadido lá no térreo e ele não está nem vendo, né? E é complicado. Esse pessoal, esses operadores, essas legiões que estão indo para lá, elas não são tratadas da mesma forma que soldados comuns. De né? jeito nenhum. Imagina se eles forem... A mesma coisa que eu falei da questão de PMC. Eu sou um ucraniano, eu estou lá defendendo meu país, eu tenho meus amigos que estão ali ao meu redor, eu tenho a minha equipe que já trabalhava com ela como soldado profissional há anos, e estão chegando estrangeiros. Claro que esses estrangeiros estão chegando para ajudar, mas eu não vou ter a mesma condição de assistência ou de consideração com essa pessoa que está do meu lado, como eu vou ter com o cara que eu convivi a vida inteira ou durante anos. Então, eles vão ter um atendimento, eu creio que eles vão ser empregados em condições mais de logística do que de combate, que a maioria desses soldados não tem o treinamento, grande parte tem, os que são oriundos da Inglaterra, dos Estados Unidos, outros países que entraram em conflito, mas a grande maioria que está indo lá como voluntário pode ser empregado, na maioria dos casos, em questões logísticas, que é como você disse. Vai ter 20 mil lá lutando e tem 50 mil aqui fazendo toda a parte de logística que tem que atender essas 20 mil para poder elas continuarem lutando. Entendi. Lógico que se esse pessoal também for capturado, a coisa fica feia, né? Aí não tem o mesmo tratamento. E o governo russo já falou que vão ser considerados como criminosos comuns. A gente sabe o que ele quis dizer com isso, né? É sumário ali mesmo para não dar trabalho, né? Então é uma condição que o aspirante a soldado nessa condição, ele tem que levar muito em conta essa condição. Tem que levar em consideração. Porque... A primeira condição que você vai para um cenário como esse de guerra, principalmente como voluntário, é que você vai morto. Você tem que botar na sua cabeça que você está morto. Se você volta, se você sobrevive, é uma condição sine qua non. Está fugindo do script. A sua condição é que você vai morrer. Então você tem que estar ciente que você vai para aquela situação crente e certo que você vai morrer. Se você sai dela vivo, aí foi sorte. Pensando dessa forma, se você pensar friamente, você não levanta de onde você está, né? Poucos encaram isso. Né? O ser humano é muito esperançoso, então ele sempre vai achando que vai voltar fácil. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Deus é brasileiro, nada acontece. Vou fazer uma live lá, tirar umas fotos e depois eu volto como herói de guerra e não é bem assim. Eu acho, ontem eu ia assistir uma live direto de lá. Acho que não aconteceu. Não deu, deve ter tido algum problema. Alguém ia fazer uma live direto de lá. E se acontecer, normalmente não é direto de algum lugar. É direto de algum lugar porque... que acha que diz que é. Porque até os jornalistas que cobrem, eles não são muito assim bem-vindos. Tanto é que o cara da Fox News tomou... Tem vários que já morreram. Tomou um tiro lá e a coisa foi feia, né? Não é uma coisa assim de que, olha, vocês são bem-vindos para documentar. Muito pelo contrário, né? Aqui é uma coisa meio feia. Deixa eu só pra gente não... Só pedir um negócio para você, porque eu tô com o horário também já estourado aqui. Sim, eu ia fazer isso já. Próximo compromisso às 8h35, então a gente tem 2 minutos aí para poder responder. Não, tá tranquilo. Eu ia pedir para você fazer algum comentário final, algum fechamento com relação ao seu ponto de vista da sobrevivência nessa condição. O que você acha primordial disso? Falando de sobrevivência, o ser humano, o indivíduo está lá, o combatente ou o cidadão. Eu tenho que sobreviver. O que eu faço? Força mental. É isso que vai fazer a diferença de você vai sobreviver ou não. E como a gente falou durante essa live todinha, também tem uma pitada de sorte. Se você não tiver sorte, independente de você fazer todo o trabalho certo, você vai cair em situações que não tem como escapar. Maravilha. Perfeito. Nossa, acho que ficou muito bom. Acho que o pessoal que participou com a gente aqui, 43 pessoas participaram com a gente. Eu acho que foi suficiente para fechar essa questão com chave de ouro. E a gente pode até pensar no outro tema futuro aqui para a gente discutir. Aí, meu tempo não você viu que é muito complicado. Claro, com certeza. Viagem para o exterior, aí é outro fuso horário. Viagem muito também dentro do Brasil, nem sempre estou disponível, mas no dia que a gente puder fazer uma nova e puder responder as perguntas e atender esse pleito, eu estou à disposição. Bom, quero agradecer a sua atenção, seu tempo, seu conhecimento que é divulgado aqui com a gente. Foi muito bom, eu adorei as informações, eu entendi muito mais do que acontece. Agradeço para você, desejo muito sucesso e vamos ver se eu vou visitar a Ironside qualquer hora dessa.
Tá Tá combinado. bom? Prazer. Obrigado, mestre. Até Sucesso. mais. A gente vai se falando. Forte abraço. Valeu. Um abraço. Até mais. Aí, gente, acho que foi muito bom que a gente conseguiu fechar alguns temas que eu tinha deixado em aberto. Tirei algumas curiosidades com relação à condição que a gente está passando visualmente pela mídia e o que acontece de verdade lá, tá? Diretamente com a pessoa que conhece do que está falando, não só que estudou. Tá? Isso é muito importante, essa visão. Eu tive algumas perguntas aqui, mas o meu bendito telefone, ele não rodou algumas perguntas. Eu peço mil desculpas. Eu vou encaminhar para ele depois essas perguntas para ele responder. Eu acho que a maioria das pessoas que estavam aqui já o conheciam também, tá? Pela figura que ele é e pelo nível de instrução que ele passa. Tá? E é isso aí, gente. Quando nós falamos de sobrevivência em ambiente de conflito, a coisa fica difícil, né? Então, não é só as nossas famosas técnicas, ela tem outros fatores. E eu nunca imaginei, né, que o fator sorte fosse tão preponderante como ele mostrou. Bom, quero agradecer a todos aí pelo tempo, pela atenção. Tá? Obrigado pela participação, por ter acompanhado a gente aqui. E continue seguindo a gente. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação, segue o canal, repassa as informações. @Preparador Anônimo. No YouTube também, canal Preparador Anônimo. Estou à disposição de vocês. Forte abraço para vocês. Bom final de domingo, ótima semana. Fiquem com Deus, fiquem bem seguros. Forte abraço.